Para muita gente que lê a Bíblia, existe uma questão que fica martelando na cabeça, sabe? De um lado, a gente vê um Deus de amor, de graça, de perdão, aquele revelado em Jesus. Mas aí do outro lado, no Antigo Testamento, parece que tem um Deus que ordena guerras e julgamentos bem severos. E aí fica a dúvida: são dois deuses diferentes ou são duas faces do mesmo ser? Hoje, a gente vai explorar como é que dá para conciliar esses dois retratos que parecem tão contraditórios. Essa é a pergunta que ecoa há séculos e que, vamos ser sinceros, perturba a fé de muita gente. Como é que um Deus que a própria Bíblia define como amor pode estar ligado a atos de destruição? Esse contraste não é só uma questão teológica, não. É algo que mexe com a gente pessoalmente. Vamos tentar desvendar o que está por trás dessa tensão toda. Para a gente entender bem o tamanho do problema, vamos colocar esses dois retratos um do lado do outro. A tensão entre o juízo e a graça fica muito, mas muito clara quando a gente olha para as ações que são atribuídas a Deus em cada um dos testamentos. Então, de um lado, a gente tem um Deus legislador, ligado a guerras, a punições, a maldições, e do outro, em Cristo, a gente vê um Deus que cura, que perdoa, que chora pela humanidade. A pergunta é inevitável: será que Deus mudou de personalidade? A resposta, e isso é o mais interessante, segundo as próprias Escrituras, não está numa mudança em Deus, mas sim na forma como ele se revela. A primeira grande chave para a gente decifrar esse enigma é entender que o Antigo Testamento se comunica usando o que a gente pode chamar de uma linguagem de sombras. Não é que o caráter de Deus mudou, mas sim a linguagem que ele usava para se comunicar. O livro de Hebreus nos dá uma lente poderosa para entender isso. A lei é apenas sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. Pensa só nisso. O que a gente vê no Antigo Testamento não é a realidade final, mas um esboço, uma prévia. É como a sombra de uma pessoa. Ela indica que tem algo real ali, mas não revela os detalhes, as cores, a expressão do rosto. Era uma preparação para algo muito maior. E aqui está o ponto central. Deus estava usando uma linguagem pedagógica, de ensino, para um povo que ainda pensava de uma forma muito concreta, muito literal. Ele usou símbolos físicos, sacrifícios, leis, até mesmo guerras, para ensinar verdades espirituais muito profundas. Não era, assim, a imagem completa do coração dele, mas era uma lição perfeitamente adaptada à capacidade de entendimento daquela época. Na prática, essa linguagem funcionava assim. As guerras contra as nações idólatras não eram sobre uma violência divina, mas uma figura da nossa luta espiritual contra o mal. Os sacrifícios de animais não eram para acalmar um Deus sedento por sangue, mas apontavam para o sacrifício definitivo que ia resolver a questão do pecado de uma vez por todas. Tudo era como um grande ensaio geral antes da estreia da peça principal. Bom, se tudo no Antigo Testamento era a sombra, a pergunta óbvia é: qual é a realidade então? Se aquilo era o ensaio, quando foi que a peça principal finalmente estreou? E a resposta nos leva direto para a revelação perfeita: a pessoa de Cristo. Quem me vê, vê o Pai. Essa é talvez uma das declarações mais revolucionárias da Bíblia inteira. Jesus não se apresenta como só mais um profeta ou mais uma sombra. Ele afirma ser a revelação exata, a imagem em alta definição de quem Deus realmente é. Com ele, aquela imagem meio borrada da sombra finalmente se torna nítida, clara. E aqui está a virada de chave. Jesus não veio para mudar o caráter de Deus. Ele veio para revelar quem Deus sempre foi. O amor, a misericórdia, o perdão que a gente vê em Jesus não eram uma novidade. Eram a essência do Pai, que, até aquele momento, estava meio escondida por trás das sombras da lei. Esse versículo confirma a missão. O propósito de Deus em Cristo não era de destruição, como podia parecer no Antigo Testamento, mas de reconciliação. Ele estava ativamente consertando a ruptura, mostrando que o movimento dele em direção à humanidade sempre foi para restaurar e não para destruir. Mas, e todo aquele juízo e destruição que os profetas anunciaram? Se Deus é reconciliador, o que a gente faz com essas profecias? A proposta aqui é que esse juízo não era sobre o fim do mundo, mas sim sobre o fim de uma era, o fim de um sistema. E essa é uma reinterpretação crucial. O grande juízo que foi profetizado não seria o apocalipse do planeta, mas o desmantelamento de toda a estrutura religiosa da antiga aliança. Era o fim de um sistema que era baseado em sombras, para poder dar lugar a uma nova realidade. Essa transição toda teve um clímax histórico. A gente começa na antiga era a aliança da lei das sombras. Depois, Cristo chega como a revelação perfeita. E o ponto de virada final, segundo essa visão, acontece no ano 70 depois de Cristo, com a destruição do templo em Jerusalém.
Esse evento marcou o fim físico e simbólico do velho sistema, consolidando de vez a nova aliança da graça. A conclusão lógica dessa transição é poderosa. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. O que isso quer dizer? Que o tempo do juízo divino através da destruição física, que era uma sombra da realidade espiritual, se cumpriu e terminou. Na nova aliança, a postura de Deus com a humanidade é de graça, e a condenação da lei foi superada de uma vez por todas. Isso nos leva a uma pergunta que não quer calar. Se Deus não age mais com juízos destrutivos, de onde vêm as tragédias? Como é que a gente explica furacões, terremotos, os desastres naturais que a gente vê hoje em dia? A resposta pode estar mais perto do que a gente imagina. E essa pergunta pega fundo, né? Quando acontece uma catástrofe, a primeira coisa que a gente faz é olhar para cima e perguntar por quê. É quase um reflexo. Mas e se a gente estiver procurando no lugar errado? E se a causa não estiver lá em cima, mas aqui embaixo mesmo, nas nossas próprias ações? A perspectiva apresentada aqui é que a responsabilidade é, na verdade, humana. O processo funciona mais ou menos assim. Primeiro, a humanidade corrompe e explora a criação de forma desequilibrada. Segundo, a harmonia da natureza é ferida. Terceiro, como se fosse um organismo vivo, a natureza reage a essa destruição. E quarto, a consequência que a gente vê são as chamadas tragédias naturais, uma cadeia direta de causa e efeito. A conclusão, portanto, é uma baita mudança de paradigma. As tragédias não seriam atos de Deus como uma punição, mas sim consequências humanas. A Terra não estaria sendo castigada por um decreto divino, mas simplesmente reagindo, gemendo, como resultado direto do que a humanidade faz com ela. Então, depois de atravessar das sombras para a realidade e reavaliar a causa das tragédias, qual é o retrato final de Deus que surge? Como é o Deus deste mundo reconciliado, desta nova criação? O retrato que aparece é o de um Deus que não está mais contando as faltas, mas ativamente reconciliando. Um Deus que não age para destruir, mas para restaurar. Um Deus cujo projeto final é unir todas as coisas em Cristo. O foco mudou completamente, da lei que aponta o erro para a graça que conserta e renova. Essa frase talvez sintetize tudo. A lei de plantar e colher continua funcionando. A humanidade continua a colher as consequências de suas ações. Mas isso não é um castigo vindo do Pai. Pelo contrário, em meio a esse ciclo de consequências, a graça de Deus se manifesta como a força redentora que triunfa sobre o caos. E a gente termina com esta promessa: eis que faço novas todas as coisas. A jornada, da sombra até a realidade, revela um Deus cujo propósito final nunca foi a destruição, mas a renovação completa. E isso nos deixa com uma pergunta: se este é o verdadeiro retrato de Deus, como isso muda a nossa forma de enxergar o mundo e o nosso papel nele? Obrigado pela companhia.